Cumprimento a você que está assistindo este canal, que tem por título Libertos na Mente por Cristo. Este canal ele vai ser uma defesa para todos que buscam a verdade através da Bíblia. Eu me chamo Flávio Tó, eu sou um estudante da Bíblia, faço parte da Igreja Assembleia de Deus. E hoje eu vou falar sobre o que é graça. Qual foi a graça de Deus para o homem? Depois da graça, nós temos pecado. Esse vai ser um dos assuntos que nós vamos ver hoje. Antes de mais nada, queria aqui deixar em Efésios, no capítulo 2, versículo 8, 9 e 10, que está escrito assim: Pois é pela graça que sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Não das obras para que ninguém se glorie, pois somos feituras suas, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. Amém? E o que é graça? Antes de eu falar da sua forma literal, do seu significado literal, graça, ele tem alguns significados nos dicionários. E uma delas é benevolência. Benevolência é a bondade de ânimo para com algo ou alguém. Graça, irmão, também é perdão. E o que é perdão? É uma ação de perdoar. É uma atitude de decisão que envolve a liberação de sentimentos de rancor e de vingança. E da sua forma literal, graça é um favor imerecido. Qual foi esse favor que Deus nos fez? Qual foi esse favor que Deus nos deu? Para a gente entender sobre o favor que Deus fez para nós, nós temos que entender como era feito o ritual de perdão dos pecados do povo de Israel. Lá em Levítico, no capítulo 16, eu quero aqui falar de uma forma bem resumida, para que possamos entrar e entender qual foi a graça de Deus para nós. No tempo levítico, Deus ele falou para Moisés que não era qualquer dia, que não era qualquer hora que se podia entrar no lugar santíssimo, no santo dos santos. Não era qualquer dia, não era qualquer momento, mas uma vez por ano. E diz que antes do sumo sacerdote entrar, ele tinha que matar um touro novo para perdão dos seus pecados e do pecado da sua família. Depois ele pegava 2 bodes. Um bode ele sacrificava para perdão dos pecados de todo Israel. E depois ele pegava um bode, ia pôr as mãos na cabeça desse bode e ia orar pelo pecado do povo de Israel. E todas as iniquidades, enfermidades espirituais, ia para esse bode. E ele pegava esse bode, que é o bode expiatório, o bode emissário, ele lançava no deserto e lá ficava até o bode morrer. Então, irmão, entendendo isso, nós vemos que todo ano esse ritual acontecia. Mas qual foi a graça de Deus para nós? Foi que Cristo Jesus, ele morreu pelos pelo pecado de toda a humanidade. Vamos aqui ler em 1 de Coríntios, capítulo 15 e o versículo 3 diz assim: Antes de tudo, vos entreguei o que também recebi
que Cristo morreu por nossos pecados, segundo a Escritura. Também vamos ler lá em Efésios, capítulo 1, e versículo 7, e diz assim: nele temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo as riquezas da sua graça. O que acontecia na antiguidade sobre o perdão dos pecados, que pegava um bode, pegava um pássaro, era só sombra do que estava por vir. Era só uma sombra, algo real que estava por vir. Jesus, ele foi o nosso bode expiatório. Ele morreu pelos nossos pecados, para tirar, para remover. Vamos lá ver em Hebreus, no capítulo 9, e o versículo 11, 12 e 26, o que está escrito. Cristo, porém, tendo vindo como sumo sacerdote dos bens já realizados, por meio de um maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, isto é, não desta criação, e não por meios de sangue de bodes e bezerros, mas pelo seu próprio sangue, entrou no Santo dos Santos, uma vez por todas, havendo obtido uma eterna redenção. E o 26. De outra forma, necessário lhes fora padecer muitas vezes, desde a fundação do mundo, mas agora, na consumação dos séculos, uma vez por todas se manifestou para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. Jesus, ele foi o sacrifício perfeito. Ele tirou o pecado. Ele limpou nosso espírito. Ele removeu toda a imundície. Hoje nós estamos limpos. Aí vem a grande pergunta: nós temos pecado? Será que eu tenho pecado? Será que o pecado está em mim? A Bíblia diz que sem derramamento de sangue não há remissão dos pecados. E que Jesus, ele se ofereceu uma vez só para tirar. Senão, ele tinha que vir de novo, como diz a Bíblia, para morrer todo ano, como se fazia na antiguidade. Mas diz que não, ele veio uma vez só e aniquilou. Ele tirou o pecado de todo ser humano. Hoje, nós podemos entrar no Santo dos Santos. Hoje nós podemos conversar com Deus. Podemos orar a Deus, a qual isso que fazia era o sumo sacerdote pelo povo. Hoje, eu e você, nós somos sacerdote de Deus. Olha o que diz Hebreus 10, 19. Portanto, irmãos, tendo ousadia para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus. E vem a pergunta: nós temos pecado? Você pode dizer assim, irmão, mas nós não pecamos? Sim, eu peco, você peca. Pecar, ele é oposto a quem tem pecado. Um cristão, ele peca. Um cristão, ele comete erros, mas todos os dias ele tem que se santificar. Não é porque que eu peco, que eu falho, que eu erro, que eu tenha pecado.
Porque se eu tenho pecado ainda, o que eu tenho que fazer para esse pecado sair? Eu tenho que oferecer algum animal? Eu tenho que aceitar a Cristo de novo? Não. Diz que é pela fé. É porque nós cremos. Nós não temos pecado. Nós estamos limpos. Estamos lavados no sangue de Cristo. Olha o que diz o versículo de Romanos 6:11. Romanos 6:11. Assim também, vós considerai-vos como mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor. Considerai-vos mortos. Se a Bíblia disse, considerai, eu me considero morto ao pecado e vivo para Deus. Então o pecado não tem mais domínio sobre os salvos, sobre os cristãos. Nós estamos limpos. Mas alguém pode dizer assim, irmão, mas a Bíblia diz que se nós dissermos que não temos pecado, nós somos mentirosos. E a verdade de Cristo não está em nós. Eu vou explicar esse versículo de João em outro vídeo. Eu vou explicar o que é que João quis dizer quando ele falou, se nós dissermos que não temos pecado. E eu vou explicar o que era pecado para João. Amém? Mas nós temos que ter já o pensamento, a ideia de que Cristo morreu para tirar, para nos limpar dos pecados. Hoje eu vivo a passagem de Romanos, que fala que eu estou morto para o pecado. Estou limpo. Romanos 6:11. Amém?